Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Mundo Soja. No programa de hoje, a gente vai falar de uma novidade que a Embrapa está lançando no Brasil, que é uma soja para ser consumida como petisco. É isso mesmo, uma soja para se comer. Uma grande novidade que chega em um momento em que o mundo está demandando cada vez mais por alimentos, e essa é uma demanda que só deve crescer. Quem vai falar com a gente sobre o assunto é o meu xará, o Marcelo Álvares de Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Soja. Oi, Marcelo, que bom que você está aqui para falar com a gente, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite e atender ao nosso pedido para essa entrevista. Olá, José Marcelo, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite de vocês por estar conversando um pouquinho, falando um pouquinho dessa soja. Então, Marcelo, vamos falar sobre essa soja, porque é curioso você imaginar alguém colhendo e comendo soja, né? Qual que é a diferença dessa soja para comer da soja convencional, essa commodity que a gente exporta para o mundo todo? Então, Marcelo, posso historiar um pouquinho dessa soja? Essa soja, ela faz parte do programa de melhoramento de cultivares especiais da Embrapa Soja, na verdade, e ela foi desenvolvida junto com a soja commodity, mas ela é uma soja especial, ela veio do cruzamento com algumas cultivares orientais que são consumidas dessa forma, né, como o edamame. E ela foi desenvolvida em 2006, e naquela época, em 2006, ela poderia ser plantada como uma soja comum, commodity, mas ela tinha esse diferencial, se você quisesse, você podia colher ela no que a gente chama no estádio R6, ela ainda soja verde com os grãos totalmente cheios, né? E prepará-la para consumir na forma de edamame, né? Só que acontece que esse mercado do edamame, ainda essa época, 2006, era muito pequeno no Brasil, né? Poucas pessoas consumiam, então, um ou outro grupos orientais, então, assim, ela não foi muito, vamos dizer, muito divulgada. Mas com o passar dos anos, teve uma empresa que trouxe, principalmente para São Paulo, para a capital, começou a importar esse edamame, essa soja verde, né? E começou a distribuir em restaurantes orientais, né? Então, normalmente você vê em restaurantes orientais, o pessoal servia como uma entrada nessa soja edamame. E daí, a partir de 2015, mais ou menos, uns 8 anos depois dessa soja ter sido lançada, começaram, né? O pessoal começou a ter interesse a buscar semente dessa cultivar, né? Então, assim, a gente começou um projeto pequenininho junto com a Embrapa do Rio de Janeiro, né, com o CTA, né? E, na verdade, o CTA que iniciou essa divulgação dessa soja edamame, né? Essa soja edamame, ela foi desenvolvida no programa de melhoramento da Embrapa Soja, e a doutora Mercedes Carrão Panizzi foi a melhorista que fez os cruzamentos, que lançou essa cultivar, né? E daí, em 2016, 2017, o CTA no Rio começou a trabalhar essa soja com alguns produtores orgânicos na região, e a gente viu que, a partir de 2018, começou a aumentar a demanda. Então, só a Embrapa Soja tinha um pouquinho da semente que a gente fazia por ser um nicho de mercado. Só que, aí, a partir de 2019 mesmo, a gente viu que começou a aumentar, né, essa demanda. Então, o que foi feito agora na Embrapa Soja? A Embrapa Soja tinha a semente do melhorista, porque eu falei para você, essa cultivar, como ela veio como uma commodity, ela ficou um tempo no mercado, né? Surgiram variedades mais produtivas como commodity, ela começou a ser pouco plantada e essa semente passa a ficar só com o melhorista. Ela não multiplicava mais, não ia para o mercado. Então, assim, a gente tinha a semente do melhorista e alguma semente aqui na Embrapa Soja que um ou outro produtor pedia para experimentar e a gente acabava distribuindo, né? Passando esse material, dando um pouquinho de semente para o produtor experimentar. A partir de 2017, 18 e agora 19, né, que aumentou, então a Embrapa Soja pegou essa semente do melhorista, essa semente está no campo, está sendo multiplicada no campo, e o ano que vem, tá, agora 2021, 2022, ainda nesse ano, né, a partir de outubro que começa o plantio, a gente vai ter um pouco dessa semente, a gente acredita que vai ter na faixa de uns 500 quilos,
E aí essa semente vai alimentar esse projeto que eu falei contigo, que é junto com a Embrapa do Rio e também com a CAT no estado de São Paulo, são os dois parceiros mais fortes. Também tem um pessoal da Emcaper do Espírito Santo também, que tá querendo testar esse material. Então começou a aumentar muito a demanda. Então a gente está multiplicando esse material e agora esse material já está sendo colhido, vai ser processado e no meio do ano a Embrapa Soja fez parceria com 2 institutos que vão receber essa semente e multiplicá-la. Então, 2021 até início de 2022, eles vão multiplicar e a gente acredita que a partir de 2022, essa demanda de semente vai começar a aumentar no mercado, Marcelo. Agora, Marcelo, vamos só retomar uma expressão antes de eu continuar meu raciocínio, para que as pessoas não pensem que edamame é o nome da soja. Vamos explicar esse termo? Vamos. A edamame é como ela é chamada, porque a gente chamava ela ou soja hortaliça ou soja verde, né? No Brasil é conhecida como soja hortaliça ou soja verde. Só que para a soja, para o mundo de soja commodity, você falar soja verde é um defeito, entre aspas, né? Quando você vai comercializar. Soja hortaliça ainda já não, né? Mas ela é uma soja... Soja edamame, ela é conhecida, é um nome mundial. Se você for no mundo inteiro e falar edamame, o pessoal sabe. O que é o edamame? É a soja, que ela tem um tamanho de grão maior, tá? Esse grão, então, ela é colhida no que a gente chama estádio R6. O que é o estádio R6? É a planta totalmente verde, tá? As vagens verdes e os grãos cheios, tá? Esse é o estádio R6. E essa soja edamame, ela tem, nós fizemos avaliação no laboratório. A soja não tem sacarose. Essa soja, um dos atributos dela, ela tem um teor pequeno de sacarose que dá um sabor superior. Não é só sacarose. Tem 2 outros aminoácidos que também estão ligados, isso a gente vê na literatura, estão ligados ao sabor superior, mas nós não avaliamos na nossa soja esses 2 aminoácidos. A sacarose, sim, nós avaliamos e vimos que ela tem um pequeno teor de sacarose. E daí, quando você consome no estado R6, né, como ela é consumida? Ela simplesmente passa por um processo de cocção, é cozida, né, e você retira, daí depois de cozido, os grãos são retirados e você consome só os grãos, né? E a gente verifica que o grão tem um sabor superior, um sabor melhor, ele é gostoso. Se você pegar uma soja commodity e colher em R6 e fizer o mesmo processo, você vai perceber que o sabor não é tão bom como o de uma soja que foi produzida para ser consumida como edamame. Quando você fala de um sabor bom, de um sabor agradável, significa que eu posso cozinhar, tirar o grão ali da vagem e botar apenas azeite, sal e consumir, ou eu preciso temperar como feijão, ou posso fazer uma pasta como grão de bico? Quais são as possibilidades de uso? Perfeito. Esses elementos de segunda geração que a gente fala, usar um edamame para fazer uma pasta, a gente acha que é uma coisa que vai crescer no mercado, viu, Marcelo? Você não encontra ainda. Mas, quando eu falo sabor superior, apenas você cozinhar e colocar um azeitinho ou colocar um pouco de sal. Simplesmente, você vai consumir, você vai ver que ela tem um sabor bem gostoso. Ela é bem saborosa, ela é um petisco bem saboroso. Tá? É exatamente como você falou, não precisa temperar com condimentos, não é apenas... Aqui na Embrapa, a gente só fez o cozimento e colocou um sal no grão, perfeito. Nem azeite não colocamos. Agora, eu falei aqui na abertura do nosso programa, né, antes da gente começar a conversar, que essa era uma notícia que chegava em um ponto da história em que o planeta inteiro precisa ampliar a oferta de alimentos, porque a demanda está aumentando muito e deve aumentar exponencialmente, pelo menos ali até 2050, né? Isso abre mais um mercado para a soja brasileira, dessa vez para ser consumida como alimento e não apenas como ração ou como outros produtos derivados? Perfeito, né, Marcelo? A soja, na verdade, a gente sabe que apenas 2, 3% da soja que é produzida no Brasil vai para alimentação humana direto, né? A maior parte dela é transformada em farelo e óleo, o farelo é utilizado na alimentação animal, como você falou, né? Mas a soja tem vários componentes nutricionais excelentes, né? Que ela pode ser utilizada. Ela tem alguns fatores antinutricionais, como tem no feijão, que é da mesma família da soja,
Mas a maioria dos processamentos, um cozimento, uma fermentação, você consegue inativar esses fatores antinutricionais. E o edamame é mais uma... Oi. Não, pode concluir esse raciocínio. E o edamame é mais um produto que a gente pode utilizar diretamente, que a soja pode ser utilizada diretamente na alimentação. O pessoal utiliza para fazer farinha, faz a proteína texturizada também é muito utilizada, né? Mas o edamame seria a soja, né? No estádio R6, a planta ainda verde, com os grãos cheios, né, consumido na forma de petisco, como você falou na entrada, ou se não, fazendo parte de salada. Então, você pode fazer uma salada com repolho, com tomate, alface, e jogar alguns grãos de edamame ali para, além de embelezar, ele tem um sabor muito, muito agradável. Quando você está falando da questão antinutricional da soja, que o feijão também tem, você está falando de algum grau de toxicidade? Porque pouca gente sabe, mas o feijão também tem grau de toxicidade, né? Por isso que muita gente coloca o feijão de molho de um dia para o outro, depois escorre aquela água que não deve ser consumida para colocar esse feijão para cozinhar em outra água, né? A soja é igualzinha, mesma coisa, Marcelo, igualzinha, mesma coisa, igualzinha. Então tem alguns fatores nutricionais que você consegue inativar no processamento, né? Agora, principalmente inibidor de psina. Essa soja deve chegar ao mercado com um valor diferenciado? Então, hoje, como que você encontra no mercado? Eu já vi em alguns mercados mais especializados, né? E o valor dela é bem caro, viu, Marcelo? Mas ela, por quê? Ela é trazida de países orientais, ela vem em container, né? E eu conheço uma empresa só no Brasil que faz o quê? Ele descarrega esse container, faz o tratamento nessa soja, retira ela das vagens, coloca em sacos plásticos de meio quilo, se não me engane, né? Coloca o nome da marca e tal e vende nesses restaurantes. Nesses mercados mais, vamos dizer, mais elitizados. Mas ela tem um valor agregado muito bom, por isso que é feito isso, né? E se você trouxer, só exemplificar, se você ir lá na China ou no Japão, onde tem, e trouxer a cultivar e plantar aqui no Brasil, ela não vai produzir nada, porque você tem que trabalhar o melhoramento genético, né, para adaptar a cultivar ao Brasil. Se você plantar aqui, normalmente as condições lá são diferentes e essa planta não vai crescer. Então, o que os melhoristas fizeram? O que a Mercedes fez no caso? Quando ela cruzou cultivares nacionais com essas cultivares que são para edamame, que vieram de fora. E seguiu no programa de melhoramento até conseguir uma cultivar que tenha um sabor melhor, né, que a soja normal, que possa ser consumida como edamame. Você deu uma estimativa de 500 quilos, desculpe, de semente dessa soja. Se a gente for pensar já num plantio comercial, de pequena escala, né? Você acredita que a gente começa a produzir essa soja para ela começar a chegar aos supermercados e aos restaurantes de todo o país em quanto tempo? Eu acredito que a coisa vai ser meio devagar, tá, Marcelo? Eu acredito que o ano que vem, esses 500 quilos vai chegar a uns 200 quilos na mão desses produtores. Se eles dessas empresas de multiplicação de semente, eles vão ter aí, sei lá, estou dando uma estimativa aí, vão ter, sei lá, 3, 4, 5 mil quilos cada uma delas para comercializar em 2022, mas ainda é pouco para o mercado. A tendência é isso aí aumentar, e eles vão segurar esses materiais. Eu acredito que a partir de 2023 a gente vai começar a ter um boom maior dessa soja edamame no Brasil. Tá? Eu acredito que vai uns 2 anos, pelo menos, para a gente ter um número maior de sementes para poder alimentar esse mercado. Quando a gente fala em alimentação, quando a gente pensa na mesa da população brasileira, a gente sabe que pelo menos 70% do que está no prato ali vieram da agricultura familiar, né? Deve acontecer o mesmo com essa soja? Ela é um produto muito mais destinado à agricultura familiar do que à agricultura de larga escala? Perfeito, é isso aí, exatamente. O seu ponto de vista está corretíssimo. Ela é exatamente. Ela pode ser, por exemplo, assim, uma agricultura familiar, um produtor que produz hortaliça, ele separa lá mais um canteiro e vai plantar um pouco dessa soja edamame. Ela não é feita para
fazer grande escala, plantio de 4, 5, 6 hectares dessa soja. Não, ela é, como o nome já fala, é edamame, é uma soja hortaliça, né? Ela é feita para pequenos produtores, tá? E só para você, ou produtores de hortaliça, né? E só para você ter uma ideia, esse grupo que a gente está trabalhando junto com o CTA, passando materiais para eles, né? E o pessoal de São Paulo, a maioria ou grande parte deles são produtores orgânicos, né? Então, não é que você não vai cuidar da soja, você vai ter que usar todos os tratos culturais. Lógico, a agricultura orgânica, você tem alguns produtos que você pode utilizar e você vai utilizar. Ela pode ser utilizada tanto para a produção convencional, mas ela se adapta também ao cultivo orgânico, né? Então, assim, ela se encaixa bem nesse grupo, como você está falando, de alimento, de produção de agricultura familiar. Essa é uma soja que exige um tratamento especial, existe um manejo específico? Então, ela é uma soja que tem que ser cuidada, que nem a soja. Não pode ter percevejo, o percevejo marca o grão, você tem que aplicar produto para controle de percevejo, tem que cuidar das lagartas para não comer a folha, senão não vai ter um enchimento de grão. Normal, como uma soja normal. O que seria a especialidade dessa soja, Marcelo, que o produtor tem que estar muito atento, é colher ela no estágio certo, que é o estágio R6 que a gente fala, que é a soja totalmente verde, tá? Com as vagens verdes, tá? Só que os grãos cheios. Eu gosto de deixar bem claro esse estágio R6, porque às vezes o produtor fica esperando um pouquinho mais, vou esperar encher um pouquinho mais, vai dar um rendimento maior. Se você perde o estágio R6, que ele dura aí poucos dias, 4, 5, 6 dias, tá? Depende da região, depende das condições climáticas, mas é um curto espaço de tempo. Se ele não colher, algumas vagens começam a ficar amarela. E quando ela fica amarela, visualmente, ela, além de o grão já começar a amarelar, daí quando ele começar a amarelar, ele vai perder um pouco do sabor, e também visualmente as vagens já não são mais tão bonitas. Então, comercialmente, esse produtor vai perder, tá? Então, o único ponto específico que a gente coloca é que ele tem que ficar muito atento e colher, né? Normalmente ele faz uns maços, né, dessas vagens, colhendo nesse estágio correto, que é a soja ainda verde, com as vagens verdes, não esperar dar a virada que a gente fala, do R6 para o R7, onde algumas vagens já começam a ficar amarelas. Ô Marcelo, como típico guloso, eu já estou muito curioso para experimentar, eu quero ter um dia a oportunidade de experimentar dessa soja, né? Adoro comer e comer de tudo, tá? Enquanto você está falando dessa história do ponto certo de colheita, que ela tem de ser cozida dentro da vagem, não pode consumir também a vagem, tem de consumir apenas o grão? Não pode fazer, por exemplo, como se faz com a ervilha? Não, Marcelo, porque a vagem da soja, ela é muito fibrosa, né? Mesmo você cozinhando ela é muito fibrosa. Vai ver que você não vai conseguir comê-la, você vai consumir somente o grão, tá? Não é que nem ervilha, que é uma vagem mais terra, diferente, né? A vagem da soja, ela é muito fibrosa, tem muita lignina, né? Então, você não vai conseguir consumir, mesmo ela estando verde. Ela vai ter não é própria para o consumo. Portanto, para a digestão também seria um problema, né? Sim, perfeito. Para a digestão seria um problema bem severo. Agora, entre o tempo de lançar a semente no solo e colher essa soja no ponto de consumo, geralmente leva-se quanto tempo? Então, isso aí vai depender da região, porque assim, como ela é indicada para várias macro-regiões que a gente chama, e dependendo do local, da altitude que você tiver, vai dar um tempo, tá? Vai dar dias diferentes. Então, aqui em Londrina, a gente viu que 95, 90 e poucos dias, você já está no ponto dela. Quando foi para o Rio de Janeiro, o pessoal ficou olhando lá, eu não tenho, mas é um pouco menos, ela chega um pouco antes, né? Um pouco, a latitude é menor, tá? Então ela chega um pouco antes. Então, assim, você tem que estar visualizando o quê? A vagem verde e o enchimento do grão. A hora que você viu que o grão encheu dentro da vagem, está todo verde, ou mais de 60%, 70% dos grãos das vagens estão com os grãos cheios, você colhe, tá? E tem mais uma peculiaridade, isso aí é mais para a área da agronomia, né? Ela é uma soja de crescimento determinado, tá, Marcelo? Qual que é a diferença, né? A gente vê que
Hoje, a maioria das sojas, a maioria não, a grande maioria das sojas que são plantadas comercialmente são de crescimentos indeterminados. Então, o que acontece no crescimento indeterminado, normalmente você tem, como no final chega tudo, não tem problema. Tá? Mas para edamame, você iria ter problema, porque numa planta de crescimento indeterminado, você tem flor na ponta e vagem quase pronta no final. Nessa soja, não. Como ela é de crescimento determinado, ela cresce, floresce e produz vagem, tudo específico. A indeterminada, ela vai crescendo e soltando vagem, crescendo e soltando vagem, tá? Então, assim, a de crescimento, se ela fosse de crescimento indeterminado, seria muito mais difícil você acertar o estádio R6 certinho. Como tem outra finalidade, como tem um outro destino, essa é uma soja que pode ser plantada em qualquer época do ano, ou tem também safra, vazio sanitário? Marcelo, infelizmente, tá? Os estados, que nem no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem vazio sanitário. Então, você pode plantar e experimentar em outras... Mas aqui no Paraná, em São Paulo, onde tem um vazio sanitário, não pode. Você tem que respeitar o vazio sanitário. Por quê? O vazio sanitário, ele foi feito, né, Marcelo, para que a gente não propague o fungo da ferrugem, principalmente, né? Então, assim, que fique um tempo sem ter o fungo, porque senão você vai deixar inóculo para o ano seguinte. Então, você acaba com a cultura no ano seguinte. A ferrugem já entra forte no começo, né? Então, a ideia do vazio sanitário é diminuir esse inóculo, né? A ferrugem, para quando começar, tem muito pouca coisa até o fungo conseguir se desenvolver, tal, já estamos, vamos dizer, tá quase colhendo de novo. Então, nos estados que existe o vazio sanitário, você tem que respeitar o vazio sanitário também, igualzinho a soja commodity. Você imagina essa soja feita para comer, despertando a atenção das agroindústrias? Hoje existe, inclusive, manifestação de agroindústrias querendo essa semente ou querendo esse produto já colhido, pronto para ser processado. Legal, Marcelo. Até a doutora Mercedes, que foi a que começou, que lançou a cultivar em 2006, ela teve com nós aqui na Embrapa Soja até 2009 ou 2010, eu não tenho certeza, e ela se transferiu para a Embrapa Trigo em Passo Fundo, mas ela trabalha com soja lá no sul, ela continua trabalhando com soja, né? Ela fez uma parceria com um grupo de produtores lá da região, e esse pessoal já está uns 2, 3 anos produzindo semente e fazendo edamame lá no Rio Grande do Sul. E eles são exatamente esse público que você colocou. Eles têm uma agroindústria, não tem só a soja, são vários outros produtos, e a soja edamame entrou como um produto adicional na agroindústria deles. Quem tiver interessado, quem tiver despertado interesse em diferentes estados e quiser conhecer um pouquinho mais e quiser semente disso, o que é que precisa fazer, Marcelo? Então, aqui na Embrapa Soja, quem cuida dessa parte da semente do edamame é o pesquisador José Ubirajara. É o José Ubirajara que fez todos esses contatos, esse convênio com essas duas empresas que vão multiplicar semente, que vão ter a partir do ano que vem. Então, assim, a gente tem direcionado para o José Ubirajara, que é o pesquisador aqui da Embrapa Soja, o melhorista, né? Que é o parceiro da Mercedes aqui na Embrapa Soja, né? O melhorista, ela é melhorista lá. Então, assim, entrar em contato com a Embrapa Soja, e se entrar no site da Embrapa, se for semente, certamente eles vão direcionar para o José Ubirajara. A gente tem como característica no Brasil, nós somos um país que a gente tem um exagero na oferta de alimento em qualquer restaurante self-service que a gente entre, né? As pessoas que vêm de fora do país e chegam em qualquer self-service, nos mais simples aqui, sempre falam, nossa, né? Vocês têm uma variedade de carne, vocês têm uma variedade de salada. Em quanto tempo a gente deve encontrar essa soja ali naquele balcão de salada, no balcão frio do self-service em todo o país? Isso é uma coisa que a gente conversava muito com a Mercedes, né? Então, assim, o sonho dela é... Porque nos Estados Unidos, Marcelo, é bem comum. Você encontra facilmente o edamame lá. E como a Mercedes, ela tem 2 filhos que casaram e moram nos Estados Unidos, ela sempre que ela sai de férias, ela fala assim, nossa, aqui já está super comum encontrar o edamame tanto em restaurante como nos mercados, né? E aqui no Brasil ainda está meio devagar, São Paulo e tal.
a gente gostaria, né, Marcelo? Sei lá, eu vou falar uma coisa que pode ser que não aconteça, mas eu acredito, se do jeito que a coisa começou a andar de 2017 para cá, esse mercado começou a crescer, e o pessoal querendo experimentar, querendo conhecer, eu acredito que mais, uns 5 anos, sei lá, talvez uns 5 anos, até difundir, ficar bem difundido, essa soja já deva estar chegando aí para a maioria dos restaurantes, não só o que hoje acontece, que são restaurantes orientais que você encontra o edamame. Rapaz, estou muito curioso e esperançoso para que esse dia chegue o quanto antes e que eu tenha, manifesto de novo o desejo, né, a oportunidade de experimentar. Marcelo, quero muito te agradecer pela entrevista. A gente conversou aqui com Marcelo Álvares de Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Soja. Quero muito te agradecer pela entrevista, é um prazer enorme conversar com você. Obrigado pelas informações e pelas curiosidades aí a respeito dessa soja. Zé Marcelo, eu que agradeço o convite de vocês e a gente fica aqui à disposição, a Embrapa Soja também está à disposição. O que precisar da gente aí, tá? É só entrar em contato conosco e o que a gente puder, no que der, a gente atende vocês com o maior prazer. Muito bem, agradeço ao Marcelo e agradeço a você também, que acompanhou essa nossa conversa até agora. Eu vou ficando por aqui, mas eu te lembro que esta e outras edições do nosso programa, você pode assistir lá no canal do Agromais TV, no YouTube, pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo @agromaistv, e também pode baixar o nosso aplicativo lá na sua loja de aplicativos, seja Android ou seja iOS, e aí você pode acompanhar a programação do Agromais ao vivo aí pelo seu telefone. Eu fico por aqui e te convido a permanecer aqui no Agromais, porque aqui você tem 24 horas de agroinformação todos os dias. A gente se vê. Tchau!